Olá pessoal, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo a unir os nossos corações neste momento para nossas reflexões das pílulas de Caminho, Verdade e Vida, livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, autoria do Espírito Emmanuel. Nós vamos hoje refletir a respeito do capítulo 85, no qual Emmanuel comenta o versículo 34 do capítulo 8 do Evangelho de João. Esse único versículo diz: Jesus lhe respondeu, essa questão é tua ou outros te falaram a meu respeito? Esta lição do capítulo 85 se chama Testemunho. Eu vou ler para vocês do versículo 33 ao 37 para que a gente consiga compreender melhor onde está situada esta indagação de Jesus. Então Pilatos entrou novamente no pretório, chamou a Jesus e interrogou-lhe: És tu o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: essa questão é tua ou outros te falaram a meu respeito? Replicou-lhe Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente, os chefes dos sacerdotes, é que te entregaram a mim. Que fizeste? Ao que Jesus afirmou: meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora meu reino não é daqui. Contudo, Pilatos lhe inquiriu: então tu és rei? Ao que lhe respondeu Jesus: tu dizes acertadamente que sou rei. Por esta causa eu nasci, e para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Lindíssimo, né, pessoal? Vamos ver o que Emmanuel nos fala a respeito. A pergunta do Cristo a Pilatos tem significação mais extensiva. Compreendemos-la aplicada às nossas experiências religiosas. Quando encaramos no Mestre a personalidade do Salvador, por que o afirmamos? Estaremos agindo como discos fonográficos, na repetição pura e simples de palavras ouvidas? É necessário conhecer o motivo pelo qual atribuímos títulos amoráveis e respeitáveis ao Senhor. Não basta redizer encantadoras lições dos outros, mas viver substancialmente a experiência íntima na fidelidade ao programa divino. Quando alguém se refere nominalmente a um homem, esse homem pode indagar quanto às origens da referência. Jesus não é símbolo legendário, é um mestre vivo. As preocupações superficiais do mundo chegam, educam o espírito e passam, mas a experiência religiosa permanece. Nesse capítulo, portanto, é ilógico recorrermos sistematicamente aos patrimônios alheios. É útil a todo aprendiz testemunhar de si mesmo, iluminar o coração com os ensinos do Cristo e observar-lhe a influência excelsa nos dias tranquilos e nos tormentosos. Reconheçamos, pois, a atitude louvável no esforço do homem que se inspira na exemplificação dos discípulos fiéis. Contudo, não nos esqueçamos de que é contraproducente repousarmos em edificações que não nos pertencem, olvidando o serviço que nos é próprio. Emmanuel, aqui, pessoal, nos traz uma questão importantíssima. A experiência religiosa não é algo que a gente possa pegar de outra pessoa como se fosse nossa. As nossas experiências religiosas são unicamente nossas. E as ideias, as práticas, as conclusões, as reflexões oriundas da experiência religiosa
devem ser produzidas por nós mesmos, com plena autonomia. Devemos todo o tempo refletir a respeito dos ensinos e, como Emmanuel nos pede, iluminar o coração. O Cristo nos pede perdão, amor, alegria, perseverança. E o que seria iluminar nosso coração com tudo isso? Principalmente nos momentos em que os nossos corações não estão vibrando amor, perdão, alegria, perseverança, não é mesmo? Então, embeber os nossos próprios sentimentos, as nossas emoções, conduzir os nossos pensamentos de acordo com o que o Cristo nos pede, mas não de forma maquinal, não de uma forma reprodutiva, pelo contrário, de maneira que possamos falar e agir conforme aquilo que nós sentimos na experiência religiosa, o quanto ela nos dá de sentido, o quanto ela pode de fato nos consolar, nos apaziguar, nos fazer mais resilientes, mais sábios, equilibrados diante da vida, diante de todos os nossos irmãos e diante de Deus, para a nossa evolução. Então, nesse sentido, o testemunho nada mais é do que a vivência autêntica, a vivência autônoma, não heterônoma, não imposta de fora para dentro, não com ideias prontas e porque é assim acabou. O nome disso é dogma, O Espiritismo, enquanto cristianismo redivivo, execra os dogmas, porque fazemos questão de conduzir a nossa fé junto com a nossa razão, por mais que saibamos que ambas são pequeninas. Com fé e com razão e obras, com práticas efetivas e autênticas, é que podemos efetivamente testemunhar da verdade que somos, da verdade que sentimos, da verdade que é estes ensinos do Cristo em nossas vidas, efetivamente. Não como algo imposto, não como uma obrigação, algo que com um esforço hercúleo, como uma tortura exigente, a gente faça, mas a gente deve trazer todos os ensinos para as nossas reflexões diárias, aplicando-as de maneira que possamos fazer com que seja a verdade do nosso coração, a verdade da nossa mente, da nossa razão e das nossas práticas, efetivamente. Os mentores espirituais, que nosso Senhor Jesus Cristo possam nos conduzir neste sentido de mantermos corações e mentes sintonizados e prontos para darmos todos os testemunhos necessários. Que assim seja, meus queridos. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de cada um.